Ei, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e vamos para mais uma lição dessa revista. Bom, estamos falando sobre Jó e na semana passada a gente viu que Jó era um homem notável, ele tinha uma vida muito boa. Mas será que uma vida sem nenhum sofrimento é a vida ideal? Vamos descobrir. E começando, é importante lembrar que existe uma luta espiritual que às vezes a gente não percebe, mas é muito real, né? Entre Deus e seu povo, que somos nós, e Satanás e seus representantes. E esse pé de guerra aí começou lá no Jardim do Éden, né? Com a história de Adão e Eva. E bem, como vimos, Jó foi elogiado pelo próprio Deus. E a relação que ele tinha com o Criador agradava a Deus, né? E claro, Satanás foi lá levantar acusações contra Jó, porque é isso que ele é, o acusador. E ele questionou as motivações de Jó ser fiel a Deus. E para entender isso melhor, vamos abrir aí em Jó 1, versículo 9. Diz assim, estou lendo na NVI. Então, se apresentando diante de Deus, ele falou o seguinte: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Então, para começar, ele já começou a querer dizer aqui que Jó era interesseiro, né? Ou seja, Jó sempre saía no lucro, então era cômodo amar a Deus. Será? Bom, e Satanás não parou por aí e ainda disse: mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Ele chegou a lançar um desafio para Deus, tipo assim, para de abençoar para ver se ele não vai te negar, né? Então, vamos continuar lendo aí, versículo 12 agora. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. De 13 a 22, que diz assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da terra, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Gente, olha o tanto de desgraça que aconteceu de uma vez só na vida de Jó. Ele perdeu empregados, o rebanho dele, né? Ele tinha vários animais e também perdeu os filhos. E qual será que foi a reação de Jó, hein? Versículo 20. Ao ouvir isso,
Jó prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Dispensa comentários, né? Bom, acontece que Satanás perdeu, né? E aí, como ele é o acusador, o que ele fez? Deixou Jó em paz? Infelizmente, não. Capítulo 2 agora. Disse então o Senhor a Satanás, versículo 3, tá? Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a tua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Gente, olha só a acusação de agora, né? O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Coitado de Jó, né? Já não bastasse todos esses golpes aí que ele sofreu, agora ele estava doente, cheio de feridas pelo corpo. Então, sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a seu Deus e morra. Pesado, né? Própria esposa. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Olha, realmente Jó tinha motivos para ser elogiado pelo próprio Deus, né? Afinal, é isso aí mesmo. Aceitaremos o bem de Deus e o mal não? Com isso a gente pode ver, né? Será que Jó era próximo de Deus por temor verdadeiro ou por querer favores pessoais? E isso nos faz refletir sobre quais as nossas motivações para adorar a Deus. Vamos ler agora 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Gente, então é o seguinte, graças a Deus, Cristo pode transformar até as nossas motivações. E o que a gente pode destacar até esse momento? Jó tinha uma vida tranquila, recebeu uma acusação do acusador, teve a fé provada e não blasfemou contra Deus, e depois recebeu mais outra. Jó passou nas duas fases, né? E com a vida de Jó, a gente pode ver não só essa batalha espiritual que existe, mas também a soberania de Deus, né? Afinal, Satanás não tem poder nenhum sem a permissão de Deus. E é por isso que a gente tem que sempre confiar em Deus, né? E rever aí nossas motivações. Mas ainda tem assunto e continuem nesse vídeo. Fiquem agora com o Léo, que vai continuar com essa lição para vocês. Beijos e fiquem com Deus. E aí, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Comigo tá tudo bem.
vamos aqui dar continuidade para nossa outra lição, que ainda é sobre Jó. Vamos falar bastante sobre ele. Então vamos que vamos dar continuidade aí sobre o que ela já falou, né? Agora vamos continuar aqui falando, gente, sobre uma questão que aconteceu com Jó e que é muito natural de acontecer com a gente, né? Que é quando o sofrimento que acontece com a gente, eles acabam se prolongando. A Bíblia, ela não fala quanto tempo que durou o sofrimento de Jó. Porém, sem dúvida nenhuma que, na verdade, sem dúvida não, tudo leva a crer, né? Tudo leva a crer que de fato demorou bastante tempo, né? A enfermidade que Jó teve, ela aconteceu muito rápida, né? Parece que ela se desenvolveu, né? De forma muito rápida e acabou que, né, que os seus amigos, né, foram lá para vê-lo, né? E então, assim, quando eles chegaram, ficaram dias, né? Vários dias. Eles ficaram 7 dias, né, sem falar nada, só apenas do lado dele. Ninguém disse uma palavra, né? E no capítulo 29, no segundo versículo, já vai falar que ele está naquela situação vários meses, né? Não fala quantos meses, mas a gente já vê aí que já se passa ele já está ali num momento onde já se passaram meses. Então o sofrimento dele foi um sofrimento, sim, prolongado, tá? E nessa fase em que esse sofrimento estava ficando prolongado, né? E ele estava passando por aquilo, a gente consegue identificar em Jó diversas coisas que a gente também identifica nas pessoas hoje, né? Então ele teve algumas reações que são, de certa forma, naturais, né? Quando se passa por um sofrimento que está sendo prolongado, né? Que está sendo sempre longo, né? Se a gente pega lá na Bíblia, a gente encontra, por exemplo, no capítulo 19, vai falar que ele teve perda de apetite e perda de peso. Ele fala que a pele dele já está encostando nos ossos, né? No capítulo 30, a gente percebe que ele fica com febre, né? No versículo 30 também lá, ele fala que ele teve febre. Ele também fala que ele perdeu toda a alegria dele, ele teve depressão, né? Ele fala que ele estava com uma profunda tristeza na alma, né? Ele chorou, várias vezes ele chora, né? No capítulo 16 a gente encontra isso. A gente encontra também no capítulo 7 que ele teve insônia, ele sofreu de insônia, não conseguia dormir, ele teve pesadelos, e até mesmo o desejo de morrer, né? Durante todo esse período de sofrimento, que é algo extremamente, né? Infelizmente, né? Mas é algo que acaba sendo coisas que acontecem mesmo quando as pessoas passam por sofrimento prolongado. E uma coisa interessante, se a gente pegar lá em Jó 42, né, no verso 7, né, vamos ver o que Deus achou de tudo isso, né, de tudo isso que Jó passou, né? Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então, durante todo esse período de sofrimento, em que ele estava até mesmo com alguns pensamentos negativos, coisas ruins estavam acontecendo com ele, Jó, por um tempo muito grande mesmo, ele realmente não pecou contra Deus, tá? Ele teve sim uma certa deficiência, que a gente provavelmente vai estudar, né? Ele não ficou sem pecar o tempo inteiro, né? Então, mas ele ficou um bom tempo, de fato, sendo extremamente provado, que é algo sem dúvida impressionante. Então gente, quando as coisas começam a dar errado, sabe, na nossa vida e tudo mais, é natural que haja um questionamento nosso, sabe? E ele, de certo modo, ele é sim bem-vindo, né? Por que não seria? Então, assim,
a gente acaba pensando, sabe, sabe, por que as coisas estão caminhando de maneira diferente, né, do que eu pensava, ou, sabe, o que é que eu estou fazendo de errado, sabe? Então, assim, nesses momentos, né, é muito importante a gente ter um diálogo com Deus, conversar diretamente com Deus através das nossas orações, sabe? E pedir para que o Senhor ele sonde o nosso coração e de fato revele, né? Aquilo que está lá dentro do nosso coração. Então, por mais difícil que seja, né, de talvez entender, né, assim, pra gente, né, Deus, ele é o único que pode mesmo, né, nos ajudar a conhecer mais a nós mesmos e a Ele, né? Salmo 139, no versículo 23, vai falar, né, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então a gente vê que de fato é uma coisa que a gente tem que estar refletindo. Gente, infelizmente, sofrimentos acontecem na nossa vida. Talvez alguns de vocês estejam passando por situações complicadas, mas a gente precisa entender que Deus está no controle e a gente não deve questionar Deus sobre o porquê dessas coisas estarem acontecendo e questionar nós, sabe? Poxa, né? E tentar manter sempre um diálogo, né, com Deus. E agora a gente tentando trazer um pouco sobre, já que a gente está falando de sofrimento, a gente obviamente se lembra naturalmente de Jesus, sabe? Em Isaías 53, né? A gente vê que o caminho, um dos caminhos que Jesus percorreu foi um caminho de sofrimento, né? Lá em Isaías 53 vai falar que ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, pelas suas pisaduras, né, fomos sarados. Então, assim, sem dúvida, leiam lá Isaías 53, né, que apesar de ser um livro do Velho Testamento, fala sobre Jesus da maneira mais explícita, de maneira que parecia que realmente Isaías estava ali olhando a crucificação de fato de Jesus acontecendo. Então, ele levou sobre ele toda a ira, toda a angústia. Gente, a cruz que era o nosso lugar, não era o lugar de Jesus, tá? Então, mas assim, ele assumiu o nosso lugar, sabe? Para pagar o preço exigido por Deus do pecado. Então, Jesus, ele pode sim se compadecer de nós, porque ele passou pela escola do sofrimento, sabe? Então, ele veio em carne, tá? E experimentou, de fato, né, angústias e tudo mais. No momento antes dele ser crucificado, quando ele estava conversando lá com Deus, ele suava sangue, né? Então, ele sabe o que é se sentir angustiado e sofrer, né? Então, mas assim, ele pegou a sua cruz, a minha cruz, né? E suportou até o fim, sabe? Ele foi até o final com isso. Então, assim, gente, a gente vê aqui também em 1 Pedro, né, uma coisa muito interessante aqui pra gente ler, né? A partir aqui do verso 19, eu vou ler do 19 a 24, tá? Vamos lá. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivos de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Então, ele não cometeu pecado nenhum, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças,
mas se entregava àqueles que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas feridas vocês foram sarados, desculpa. Então assim, gente, a gente não precisa ter medo de passar por momentos de sofrimento, sabe? É fato que a gente vai passar, mas a gente não pode ter medo disso, pois não estamos sozinhos, sabe? Cristo de fato está ali conosco, Ele sabe tudo o que a gente está passando e Ele está lá junto com a gente. Ele não disse que a gente estaria livre do sofrimento, mas disse que estaria com a gente durante o sofrimento, ok? Então assim, e tem mais uma coisa, sabe? Que a gente talvez, não sei se vocês já pararam para refletir, mas esses momentos de sofrimento, sabe, eles nos trazem a oportunidade de testemunhar, né? O nosso amor sincero a Deus e o verdadeiro valor da nossa fé. Então, o sofrimento do justo, né, da pessoa justa, de fato o exemplo máximo é Jesus Cristo. Então, por meio do seu sofrimento e também da sua completa submissão, né, ao plano de Deus, temos acesso à vitória final, né, que foi registrada lá em Apocalipse, sabe, do 3 ao 5. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus dele, e lhes enxugará os olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, no final, gente, não vai haver choro, nem lágrima, nem dor, nem sofrimento. E é muito legal, porque fala que o próprio Deus, né, vai enxugar as nossas lágrimas. E isso é uma coisa muito legal, sabe? Demonstra, sabe, assim, o texto passa uma sensação de extremo carinho, sabe, que Deus tem com a gente, sabe? Porque Ele mesmo vai enxugar a lágrima nos nossos olhos e vai falar: cara, acabou. Poxa, é muito legal, sem dúvida nenhuma, tudo isso. Então, é definitivamente um baita consolo, né? Então, por isso que é muito bom a gente ter essa esperança. A gente não tá pensando só aqui nessa terra, nossa mente tem que estar em outro lugar mesmo, tá bom, gente? Então, pessoal, por incrível que pareça, são os momentos difíceis que contribuem para o nosso crescimento e amadurecimento. Então, na vida de Jó, o sofrimento de fato foi permitido por Deus para que fossem de fato reveladas as suas verdadeiras motivações, independentemente das razões porque a dor surge na nossa vida. É preciso saber, sim, que Deus está no controle. Deus, ele está de fato ali no controle, e nós precisamos ser mais compreensivos com os que sofrem, sem dúvida nenhuma, e que a gente possa também, né, reconhecer o sofrimento de Cristo por nós, tá? Espero que vocês tenham entendido aí a lição, sem dúvida, várias lições muito bacanas, e tenham todas essas coisas em mente, tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês, até a próxima lição, tô doido para rever vocês, é isso aí, um grande abraço.